Olá, bem-vindos ao canal A Jornada. Eu sou Romina Bestet e hoje nós vamos falar sobre o Príncipe de Copas. Bom, o Príncipe de Copas aqui ele se vê sentado em uma carruagem e essa carruagem ela é puxada por uma águia. Ele também possui uma águia em seu capacete e ele está olhando para uma cobra e essa cobra está dentro de uma taça. Nós podemos notar aqui também que esse príncipe, ele está nu, ele está sem roupas, né? E todos os príncipes no deck do tarô, eles não usam vestimenta. O príncipe, ele está segurando em uma de suas mãos a flor de lótus, mas ele não dá muita atenção a essa flor de lótus, né? Que está na sua mão direita. Na sua mão esquerda, ele segura uma taça, uma copa. Essa copa está quebrada, possui uma cobra dentro. E no seu punho, ele somente deixa as rédeas caírem aqui no seu punho. Ele não está segurando as rédeas, né? Atrás, do nosso príncipe, nós temos aqui curvas, né, de nuvens, de ar atrás dele. E nós temos aqui 8, se nós formos contar. Interessante que esse número 8 se repete várias vezes nessa carta. Aqui nas penas pequenas da águia, que carrega a carruagem, nós temos 8 penas pequenas em cada uma das suas asas. E no rabo dessa águia, nós também temos 8 penas. Então, eu vou entrar em detalhes sobre o que significa a representação desse número 8 várias vezes aqui nessa carta, porém vamos ver o que Crowley fala sobre o príncipe de copas. O príncipe de copas, o príncipe da carruagem das águas. O príncipe de copas representa a parte aérea da água. De um lado, a elasticidade, a volatilidade, o equilíbrio hidrostático, de outro, a faculdade catalítica e a energia do vapor. Ele rege o 21º grau de Libra ao 20º grau de Escorpião. É um guerreiro parcialmente vestido com uma armadura que parece, no entanto, mais uma protuberância do que uma cobertura. Seu capacete é encimado por uma águia, e sua carruagem, que se assemelha a uma concha, também é puxado por uma águia. Suas asas são tênues, quase de gás. Isso é uma referência ao seu poder de volatilalização, entendido no sentido espiritual. Em sua mão direita, ele segura uma flor de lótus, sagrada para o elemento água, e em sua mão esquerda, uma taça da qual sai uma serpente. Bom, vamos falar então sobre o que são essas curvas de ar atrás dele, né. Essas curvas de ar é como se fossem asas desse príncipe, mostra a sua volatilidade, ou seja, ele não é uma pessoa confiável, não é uma pessoa estável, né. E ele está focando sempre nessa serpente que está aqui dentro da copa. E as serpentes, elas simbolizam o intelecto, né. E ele não olha para a flor de lótus, então significa que ele não está conectado com a sua intuição ou com as suas emoções, né? Pelo menos no momento. Pode ser que mais tarde ele venha se interessar, mas no momento o foco dele não é nas suas emoções. A flor de lótus e a sua intuição, as suas emoções, elas estão ali e ele pode entrar em contato com ela se assim ele escolher, mas mostra um potencial que ele não toca. Nós podemos perceber que ele voa sobre as águas aqui, né, como se ele estivesse, assim, gliding, como, deslizando bem, levemente sobre essas águas. Então, nós percebemos que ele não está guiando o caminho, ele está sendo guiado pela águia. A águia escolhe o caminho para ele. E a gente percebe isso por conta de que ele não segura as rédeas só estão, sobre o seu punho. Ele nem olha para o caminho em que a águia está levando ele. Bom, essa carta, ela está associada ao signo de Escorpião, né. E o signo de Escorpião, ele está associado à águia e está associado
a serpente e o símbolo do escorpião também. Bom, o símbolo, né, o símbolo do escorpião, do animal em si, é a forma mais baixa de energia do signo de Escorpião. E ela está associada, o signo de Escorpião está associado com o animal escorpião por causa dessa necessidade de sobrevivência, de viver no limite entre a vida e a morte. Então, ah, o signo, o escorpião, o animal escorpião, ele dá aquela sensação de você estar sempre preparado para atacar e também está sempre fascinado com tomar riscos, né, dar passos arriscados. A próxima é a serpente, ou seja, a próxima forma de evolução é a serpente, que está conectada com a inteligência, com o poder de transformação, simbolizando que, né, essa transformação ela é simbolizada através da transformação da pele da cobra, né, da serpente. E que significa que o escorpião, ele secretamente, ele pode revelar as suas verdadeiras intenções, mas é muito cuidadoso nisso. E a águia, a forma mais elevada do signo de escorpião, né? E isso representa o foco intenso que o signo do escorpião tem. Quando ele tem uma ideia, ele vai atrás daquela ideia, né? E Crowley menciona isso em uma dos seus quotes, né? Ele menciona que o mais importante não é visto. E o que que ele quer dizer com isso? Vamos ler o que que Crowley fala. O terceiro totem, o escorpião, não é mostrado na imagem, pois a putrefação que ele representa é um processo extremamente secreto. Sobre a carruagem está a água calma e estagnada de um lago, sobre o qual a chuva cai pesadamente. Todo o simbolismo dessa carta é extremamente complicado, pois Escorpião é o mais misterioso dos signos, é a parte manifestada simbolizada pela águia, e é na realidade a parte menos importante de sua natureza. Por que que ele fala isso? Quando ele fala que é a parte mais importante, né, ele está falando do escorpião e do processo alquímico aqui, né? Quando ele fala que escorpião está conectado com a putrefação, né? Então, a putrefação, na realidade, é o primeiro estágio da criação. E a águia, ela simboliza, né? Ela tem o simbolismo de poder, de liberdade, do poder do militar também, de sistemas legais, e tudo isso está conectado com e Júpiter, né? Ele está conectado também no capacete do nosso príncipe aqui, né? A águia no capacete do príncipe é uma águia romana, porque as suas asas estão para baixo. E a águia aqui carregando a carruagem, ela está quase que atacando alguma coisa para pegar a sua presa. Ela está dirigindo assim muito ah, instintivamente aqui. Interessante comentar agora sobre os números dessa carta. Nós vemos o número 8 com frequência, né? Como eu falei, as 8 nuvens aqui embaixo, as aqui pequena, as 8 penas aqui no rabo, e o signo de Escorpião, né? Que está conectado com essa carta, é o 8º signo do zodíaco, né? E também muito relevante estar trazendo para vocês que a carta número 8 nesse deck é a carta do adjustment, a carta dos ajustes, né? E essa carta dos ajustes, ela está conectada com o signo de Libra. Essa carta aqui dos ajustes, ela mostra as consequências kármicas, mas também mostra um equilíbrio perfeito. Mostra que você está aonde você precisa estar na sua vida. Então, existe também essa conexão com o príncipe, ok? Também muito interessante estar comentando que o príncipe ele segue aquilo que ele quer
com uma vontade muitas vezes muito forte, né? E esse 8, ele está conectado com a riqueza, com a prosperidade, é o número da ordem da completude. Então também está conectado com os sólidos platônicos octahedron, né? Que representa o elemento ar. Se você quiser saber mais sobre os sólidos platônicos, eu falo sobre ele na carta 8 de paus. Dá uma olhada lá no Gumroad, o link está embaixo aqui dessa descrição desse vídeo. Você consegue acessar as outras cartas no Gumroad. Então, é interessante estar fazendo essa correlação do número 8 aqui nessa carta, ok? Toda carta de corte, ela é assinada ou correlacionada primeiro a um elemento primário e depois ao seu elemento secundário. O elemento primário dessa carta é o ar e o elemento secundário dessa carta é a água. Então, Crowley faz uma descrição sobre isso. As características morais da pessoa retratada nessa carta são sutileza, violência secreta e astúcia. Ele é intensamente reservado, um artista em todos os seus aspectos. Superficialmente, parece calmo e imperturbável, mas esta é uma máscara da mais intensa paixão. Superficialmente, ele é suscetível a influências externas, mas as aceita apenas para transmutá-las em benefício de seus desígnios secretos. Ele é, portanto, completamente sem consciência no sentido comum da palavra e, portanto, geralmente é alvo de desconfiança por parte de seus vizinhos. Eles sentem que não o compreendem e nunca poderão compreendê-lo. Assim, ele inspira um medo irracional. Ele é, na verdade, perfeitamente implacável. Ele se importa intensamente com o poder, sabedoria e seus próprios objetivos. Ele não sente responsabilidade para com os outros, e embora suas habilidades sejam tão imensas, não se pode confiar nele para trabalhar. Então a gente percebe que Crowley é bastante duro, né, com o nosso príncipe de copas, mas é exatamente por conta dele ser parte ar, parte água, que ele tem essas características. Ou seja, a parte ar, né, ele é o príncipe de copas, ele é o ar da água. Significa que ele é muito maleável, muito volátil, né? E que ele pode ser mantido em controle, mas que ele também pode usar essa volatilidade de outra maneira, correto? Se nós formos olhar aqui na roda do decanato, o nosso príncipe de copas se encontra aqui, e nós podemos ver que o príncipe de copas, ele influencia do dia 13 de outubro e ele vai até o dia 11 de novembro. O príncipe de copas, ele tem uma correlação com o 4 de espadas, aonde nós temos Vênus e é o último decanato de Libra, e os dois primeiros decanatos de Escorpião, aonde nós temos aqui Marte em Escorpião. Então, ele rege o 5 de copas e o 6 de copas. O 5 de copas aqui nós temos Marte, e no 6 de copas nós temos aqui o Sol, e no 4 de espadas nós temos Júpiter. O que isso significa? Isso está associado à sua personalidade. Essas cartas dão as características das suas personalidades. Vamos começar então com o 4 de espadas. No 4 de espadas, nós temos Júpiter. Então, essa carta fala sobre uma característica dele ter sempre uma mente fria, de mostrar não ser afetado por nada que acontece ao seu redor. Então, essa carta, 4 de espadas, dá a calma que ele mostra na superfície. Não me importo com nada, ok? A carta 5 de copas, nós temos Marte. Se você quiser saber mais sobre essa carta, também está lá no Gumroad,
Dá uma olhada lá no link que você tem a descrição completa dessa carta. Essa carta 5 de copas, ela dá uma característica para o nosso príncipe, desses sentimentos extremos, né. Por conta dele não estar conectado com as suas emoções, né, ele tem uma mudança de humor muito grande, né. Então ele é uma pessoa muito difícil de estar ao lado dele. Então você vai pensar: "Essa pessoa é bipolar, né, uma hora tá muito alegre, outra hora tá muito feliz". Então, existem extremos de sentimentos muito grandes, porque ele não controla os seus sentimentos, ele não quer entrar em contato com os seus sentimentos. Lembra que ele está, né, ele não olha para a flor de lótus. Na carta 6 de copas, que também faz parte da sua personalidade, é aonde nós temos o Sol. Então, o nosso príncipe, ele tem 2 partes de Escorpião e uma parte de Libra. Então, as características dele são muito mais escorpianas do que librianas. Com o Sol em Escorpião aqui, ele tem a habilidade de conseguir tudo aquilo que ele quer na vida com facilidade. Ele segue a paixão que ele tem pelo que ele quer, sem sentir vergonha, sem se sentir mal. Tudo aquilo que ele planeja, ele vai atrás, ele faz, ele consegue. Nada segura ele de conseguir aquilo que ele quer e aquilo que ele deseja. Vamos ver o que Crowley fala. Crowley fala assim: essa carta é consequentemente de grande poder. Libra, ao entrar em Escorpião, possui energia e peso tremendos, ativos e críticos. Para tais pessoas, boa vontade, sinceridade e acasalamento correto são essenciais para o sucesso. Seu perigo é a ambição desmedida. Crowley, ele fala também, né, dessas imensas habilidades que ele tem, porém que você não pode confiar nele, porque ele sempre vai fazer o que é melhor para ele. Ele não se preocupa, ele não se importa com ninguém mais. Ele é loial somente a ele mesmo. Então, ele precisa de um relacionamento que ensine ele a entrar em contato com as suas emoções, né? Para que ele possa ser menos ambicioso e ter uma vida mais de completude, para que ele consiga entrar em contato com as suas emoções e se transformar de um modo mais espiritual. Só que para isso, ele precisa encontrar a pessoa certa, o que muitas vezes pode ser impossível. Do ponto de vista divinatório, vamos para o que essa carta significa do ponto de vista divinatório. Se essa carta representa uma ação que precisa ser feita, fala que você vai conseguir aquilo que você quer com facilidade. Se estamos falando aqui de uma pessoa, essa pessoa, ela é loial a si mesma. Essa pessoa, ela está olhando com lógica e ela não está considerando absolutamente nada emocional na situação. Ela também não considera as emoções das outras pessoas. É uma pessoa que gosta de situações extremas, muito provavelmente de esportes radicais. Ela gosta de sentir o poder, também no trabalho como na vida privada. E por conta de ter essa dificuldade de entrar em conexão com as suas emoções, pode ser uma pessoa muito difícil de se ter um relacionamento. Com relação a trabalho, nós estamos falando aqui de pessoas interessadas em finanças ou algum setor que lhe dê independência, porque eles não vão aceitar receber ordens de ninguém. Então, eles poderiam trabalhar como vendedores, como stockbroker, né? Trabalhar com investimentos. São pessoas extremamente inteligentes. Como conselho, essa carta fala que vai atrás daquilo que você quer. Não pense em mais nada, não pense em ninguém, siga o que a sua lógica e o seu intelecto está falando. Não coloque as suas emoções no meio da situação. Como obstáculo, essa carta fala para você que a decisão que você está tomando pode estar errada, porque você está sendo muito egoísta e não está considerando ninguém, nem as emoções das outras pessoas, e que você precisa ser loial e escutar a sua intuição. Talvez, mesmo que as coisas logicamente pareçam corretas, não sejam exatamente desse modo que precisam ser feitas.
Eu espero que você tenha gostado da tradução dessa carta. Obrigada, nos vemos na Rainha de Copas.